Olá, queridos. No Maná de hoje, nós vamos pensar sobre as nossas prioridades. Eu quero que você pense comigo sobre as nossas prioridades. Você já parou para pensar quais têm sido ou quais são as suas prioridades? O que você coloca em primeiro lugar na sua vida? Tem pessoas que colocam a família em primeiro lugar. Tem pessoas que colocam o trabalho em primeiro lugar. Ainda outras pessoas que colocam a si mesmo ou ainda o próximo em primeiro lugar. Mas será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Será que a Bíblia direciona alguma coisa sobre isso? Quando a gente para ler Mateus capítulo 6, verso 33, diz o seguinte: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. É muito importante nós observarmos as diretrizes desse texto, porque o Senhor vai estar orientando, Ele vai estar ministrando uma promessa aqui, Ele vai estar nos falando a respeito de uma promessa, que aqueles que buscam a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Então a Bíblia ela vai direcionar, olha, o que deve ser buscado em primeiro lugar? Deus e a sua justiça. Deus ele deve vir em primeiro lugar. O reino de Deus deve vir em primeiro lugar. Quando a gente para observar, a gente percebe essas diretrizes. Mas claro, alguns podem dizer o seguinte: mas espera aí, então eu não tenho que priorizar a minha família, eu tenho que priorizar o reino de Deus, eu tenho que deixar a minha família de lado. Não, a gente precisa analisar isso de acordo com as diretrizes bíblicas. Preciso analisar, por exemplo, a questão do reino de Deus dentro da família. A questão do reino de Deus dentro da minha vida pessoal. A questão do reino de Deus e a sua justiça dentro da minha relação com o próximo. Isso precisa ficar estabelecido. Mas quando a gente para olhar de maneira rápida, é o reino de Deus e a sua justiça. Porque aponta para o próprio Deus e a sua vontade. E tem pessoas que se apegam a essa promessa e buscam o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e depois querem cobrar a Deus com relação a tudo, porque às vezes fazem uma leitura errada, às vezes lê da seguinte maneira: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas. O texto não diz todas as coisas, o texto diz todas estas coisas, apontando para aquilo que foi mencionado anteriormente. Quando você lê os versos anteriores a respeito do que Jesus ele ensina, ele fala sobre comer, ele fala sobre vestir, ele fala sobre beber. Isso significa as coisas essenciais da vida, as coisas básicas da vida. Quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Ele me auxilia com relação ao que comer, Ele me auxilia com relação ao que beber, Ele me auxilia em relação ao que vestir. O Senhor ele nos garante, Ele faz essa promessa, tendo como base esses auxílios. É muito importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque nós vemos cada vez mais pessoas se priorizando, pessoas que não buscam em nada o reino de Deus e a sua justiça. Então eu gostaria de lembrar você que Jesus, quando ele ministrou esse sermão, conhecido como Sermão da Montanha, ele direciona com relação a isso. Quando ele fala sobre prioridades, ele menciona com relação a isso. É claro que eu preciso compreender para não ser um lunático, para não ser um religioso fanático que, como eu mencionei, coloca a religião acima da família, oprime pessoas, tudinho, coloca. Não é dessa maneira que Jesus está ensinando. Ele está falando sobre vivenciar o reino de Deus, a sua justiça, nesses âmbitos familiares, o próprio social, pessoal. Então gostaria de lembrar você esse texto, essa orientação de Jesus que ele nos dá, que nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Mas busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? Fique com essa palavra no seu coração. Observe as suas prioridades. Deus ele tem que vir em primeiro lugar em nossa vida. A sua vontade tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder meditar nessa palavra, de poder parar para pensar a respeito das prioridades da sua vontade, Deus. Nos ajude a priorizar sempre a sua vontade, Senhor. Nos ajude a buscar o Senhor, a buscar o teu reino, a tua justiça, Deus, e aplicar isso à realidade da nossa vida, seja o casamento, seja a relação com os filhos, seja no trabalho. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus.
Que a tua vontade seja plenamente feita em nossas vidas, Senhor. Nos oramos, Pai. Nos auxilie nisso. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, queridos.